quase 20 anos. Só que chegou um momento que eu falei, então, não é muito bem não quero mais trabalhar desse jeito, não. Eu gosto da pesquisa, eu acho que eu sou uma pesquisadora nata, porque minha mãe me fala que eu comecei a questionar sobre os porquês muito antes de uma criança normal, que normalmente acontece com 6, 7 anos, por quê? Mas minha mãe me fala que eu comecei com uns 3 ou 4, então eu acho que isso estava realmente dentro de mim, faz parte do meu DNA. Só que chegou um momento da minha vida que eu comecei a me questionar sobre o sentido do trabalho que eu estava fazendo. E aí eu acho que isso é sério, né? Apesar de gostar de pesquisa, eu não estava feliz. E aí você fala, por que eu estou vindo para esse lugar? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou me dedicando a outras coisas? Só que quando a gente chega nesse ponto, você pensa assim, e o que eu vou fazer, né? Eu estudei para isso a vida inteira, eu até gosto do que eu faço, não estou contente com a forma que eu estou trabalhando, mas eu preciso mudar. E aí, gente, eu vou dizer para vocês que não é fácil quando a gente começa a se questionar sobre isso e pensar no que fazer, né? E aí eu fiquei pensando, se eu soubesse que eu quero ser cozinheira, eu iria fazer um curso de gastronomia. Mas eu nunca gostei de cozinhar, gente. Aí eu fiquei, faço outra faculdade, faço uma outra pós-graduação, sei lá, vou fazer um curso de fotografia. E aí eu vou contar para vocês aqui algumas das técnicas que eu utilizei para chegar na minha resposta. Então, assim, eu me coloquei uma meta, eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu não posso ficar mais enrolando, eu tenho 6 meses para tomar essa decisão. Eu fiquei literalmente 6 meses diariamente estudando, lendo muito, fazendo pesquisa. Eu fiz, como eu sou pesquisadora, eu fiz pesquisa com os meus amigos. Eu chamei algumas pessoas que eu confio e me conhecem há muito tempo e abri o jogo com eles. O que vocês acham que eu faço bem? O que vocês acham que eu não mando bem? E eu fui tabulando essas respostas para me ajudar a chegar a uma conclusão. Lia muito, estudava muito, e assim, no final, o meu deadline lá, o meu relógio estava correndo. Falei, não, eu preciso chegar nessa resposta, né? E aí, o que eu comecei a perceber? Que essa resposta, na verdade, está dentro da gente, né? Nesse processo de estudos, eu lia muita coisa, descobri muitas coisas, assim, gente, tem pessoas que descobrem que desde a infância, sei lá, gosta de pintar, e aí não estava feliz no trabalho e seguiu a carreira artística. Eu sabia que eu gostava de cozinhar, de pesquisar, mas eu sabia que eu não queria continuar trabalhando do jeito que eu trabalhava. Então, eu fiz essa pesquisa com os meus amigos, eu estudei muito, eu li muito diariamente, assisti muitos vídeos no YouTube e aí descobri o X. Que aí eu fui me apaixonando por esse mundo, porque eu falei assim, se eu gosto de pesquisar, se eu gosto de gente, se eu gosto de ouvir histórias, e o X me permite isso, por que então não transferir essa minha experiência, levar essa bagagem para essa nova área? Porque eu acho que muita gente acaba pensando que quando a gente migra, a gente chega zerada, chega sem experiência nenhuma. Eu acho que é um erro pensar isso. Eu acho que você pode ter qualquer formação, você pode ter formação na área de exatas e para humanas, ou o contrário, mas a gente aprendeu alguma coisa ao longo da vida e a gente leva isso, né? No meu caso, eu descobri o X, mas eu sei que eu estou levando muito da bagagem, da pesquisa, como uma das perguntas aí que entrou na brincadeira, da pesquisa que é importante para qualquer designer, importante para todo mundo que trabalha com X, né? Então, eu fiquei muito contente quando eu cheguei a essa conclusão, mas foi dolorido, foi um processo muito difícil. Eu imagino que todo mundo que faça qualquer mudança tenha que passar por reflexões, né,
quando a gente fala de trabalho, ela é importante por quê? Porque ela consome muito do nosso dia. Se a gente fizer uma conta rápida aqui e pensar que um dia tem 24 horas, a gente dedica de 8 a 10, ou até mais, diárias no trabalho, quer dizer, a gente tem que estar bem, a gente tem que acreditar no que a gente faz. E eu ainda tive a sorte de descobrir uma área que não está tão distante da área que eu já trabalhava, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que estar preparado para muita coisa, porque mudar não é fácil, tem muitos questionamentos. Por exemplo, que eu não ligo muito para o que as pessoas falam, mas assim, eu sou uma mulher de 41 anos e tive questionamentos do tipo, você é uma louca que vai mudar agora com 40? Então, assim, eu fico pensando em quantas pessoas têm profissões que às vezes não tem nada a ver com elas, mas tem uma profissão porque o pai pagou uma faculdade ou quer que o filho siga uma carreira que não tem nada a ver com ele e o cara tá ali infeliz, às vezes com 40 ou menos de 40, e por que não mudar, né? Eu acho que a mudança ela é possível sempre, mas a gente tem que estar preparado para lidar com as questões emocionais, com as questões financeiras, porque o boleto não vai parar de chegar, e fazer uma transição de carreira demanda, além de muito estudo, dedicação, talvez até um planejamento financeiro, e pensar que quando a gente vai recomeçar, a gente não vai começar muitas vezes ganhando o salário que a gente ganhava ocupando a posição anterior, né? Então, tem muita coisa para levar em consideração, mas o que eu quero dizer é que não é impossível. Ela pode ser uma escolha que demande tempo, muita reflexão. Eu fui mais radical no sentido de eu me coloquei um deadline para não ficar muito tempo assim, vagando e não, ano que vem eu vejo. Não, o tempo está passando muito rápido e eu consegui cumprir com o meu objetivo porque eu estabeleci as minhas regras, mas assim, também não é uma receita de bolo, né? Tem gente que às vezes já tem uma resposta, já sabe o que quer, não está feliz, mas talvez não tenha coragem, né, de tomar uma atitude num determinado momento, mas também eu acho que não tem que se culpar, né? Eu acho que o importante é a gente estar seguro, a gente estar consciente de todas essas questões que a gente lida com as mudanças, né? Então, não se importar muito com o que as pessoas vão falar. Eu sou muito grata porque eu acho que eu tive a oportunidade de levar a sério esse meu projeto e perceber que, assim, que bom que a gente muda, porque há 5 anos eu pensava de uma forma completamente diferente. Eu pensava assim, não, eu estou bem no meu trabalho, eu estudei para isso mesmo, e é isso que eu quero fazer, mas chegou uma hora que não deu mais. E se eu tiver que mudar de novo, eu acho que a gente tem que ser muito flexível e aceitar, sabe, que a gente pode. Eu acho que a gente pode. E a gente está, assim, aqui um grupo formado só com mulheres, né? Só o Luiz de homem, acho que hoje aqui. Eu até trouxe um número que eu acho que é importante a gente ter na cabeça, já que a gente está falando de UX. Tem uma pesquisa do Panorama UX que foi realizado agora, né, no final de 2019, começo de 2020, e 45% das respondentes eram mulheres, ou seja, a gente ainda é minoria no mercado de UX. E que leitura que eu faço? Eu acho que tem espaço, eu acho que a gente tem muito espaço. Nós somos maioria na população brasileira, tem muita mulher boa assim, no mercado, mas eu acho que a gente também tem que pensar que a gente tem múltiplas funções, a gente tem mais medo, né? Outro dia eu estava lendo uma pesquisa, depois eu posso procurar novamente para compartilhar essa informação, mas ficou grudada na minha cabeça, que é o seguinte: nós mulheres olhamos uma vaga de trabalho, uma vaga lá no LinkedIn,
e aí tem lá uma lista de 10 itens para cumprir. Normalmente, nós pensamos assim, eu não vou mandar meu currículo porque eu não tenho 9 dos 10, eu não tenho os 10, eu tenho 9. E os homens, às vezes, não têm a metade e mandam o currículo. E aí, o que acontece nesse processo? Eles se arriscam mais e acabam ocupando, é uma das respostas também, de uma maneira assim, rasamente falando, claro que tem outras questões, eles acabam entrando, porque eles não se sentem tão intimidados quanto a gente, talvez eles não se cobrem tanto quanto a gente. A gente sabe que a gente tem zilhões de tarefas, que não é só o trabalho, quantas não são mães e estão em casa e trabalhando ao mesmo tempo, e a pandemia está aí, todo mundo precisou de algum jeito se reinventar. Está todo mundo fazendo hoje home office com o filhinho do lado e está dando conta, e está cuidando da casa, e está cozinhando. Então, assim, eu acho que nós somos capazes de ocupar todos os espaços desse planeta. Mas eu acho que a gente tem que começar também a pensar que a gente pode, a pensar que é aplicar para uma vaga que, mesmo que a gente não cumpra todos os requisitos, porque ser chamado para uma entrevista já é um aprendizado, né? Mesmo que a gente não consiga atingir, né? Não consiga ocupar aquela vaga específica, que talvez seja a vaga dos sonhos, participar de um processo é muito importante. Então, assim, eu estou aprendendo muito, eu não consegui ainda uma posição na área de UX, mas eu acho que desde esse período que eu comecei a me dedicar realmente, a falar, não, é isso que eu quero, é esse caminho que eu estou trilhando, uma coisa importantíssima que eu tenho que dizer e que a gente não pode deixar de fazer realmente é estudar. Gente, eu estudo todos os dias, nem que seja um texto, tem tanto conteúdo na internet e gratuito, tem grupos, mas estudar também não é só ler textos no Medium, por favor. Quando eu falo em estudar, não, é saber o que está acontecendo, é buscar uma referência de um livro, é buscar um livro, porque eu acho que é assim que a gente vai construindo a nossa trajetória, é assim que a gente vai se preparando na nossa linguagem, é assim que a gente vai também trilhando. O UX é uma área muito grande, mas o que eu quero fazer dentro do UX, né? Debaixo desse guarda-chuva tem tanta coisa. Como eu já trabalhava com pesquisa, eu me identifiquei automaticamente com researcher. Então, eu estou estudando UX Researcher. Então, é isso de maneira geral que eu queria dizer, porque tem muita gente buscando, né, um novo espaço, tem muita gente tentando migrar, e eu acho que tudo é possível, gente, tudo é possível, mesmo com o contexto de pandemia, eu acho que a gente chega lá, mas a gente precisa se lembrar dessas coisas, sabe? Dá para fazer, dá para estudar, dá para organizar, a gente tem espaço ainda, você vê, 45% das entrevistadas do Panorama UX são mulheres, então, assim, tem mais 55% aí de espaço para a gente ocupar. Enfim, é isso, acho que eu queria dizer, para vocês não desanimarem e pensar que, assim, se a gente está migrando, a gente está levando também aprendizados que nós tivemos em outras profissões, e a gente está sempre aprendendo. Não deixar de estudar, eu acho que é muito importante para a gente conseguir ocupar esse espaço. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar aqui.